aí, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, etc e tal. No vídeo de hoje, após sumir por um mês, mas tudo bom, eu trago para vocês a indicação de 4 documentários baseados em crimes reais, sendo um deles original da Prime Video e os outros 3 originais da Netflix. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para você sentar o dedo nesse like, se inscrever aqui embaixo se não for inscrito, ativar o sininho das notificações e, é claro, compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Não esquece que sai vídeo aqui no canal todas as terças e quintas às 7 horas da noite e também de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui na tela, porque lá, meus amigos, os surtos e as novidades são em tempo real. Então bora para falar desse vídeo, mas antes das indicações, venho aqui comentar com vocês que no último mês, mais exatamente no dia 22 de outubro, o Etc e Tal completou 4 aninhos de existência. E isso só foi possível graças a vocês que passam aqui no canal toda semana e assistem o vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, fala se inscreve lá, se inscreve cá, compartilha com todo mundo, participou do sorteio de 1000 inscritos e também graças a ela, Bru, minha sócia, minha produtora, minha diretora, nossa editora e mãe da Elozinha. Então, amiga, muito obrigada por topar essa loucura comigo, porque afinal de contas, se não fosse você, esse canal nem estaria aqui, né? E também um beijo para todos os inscritos desse canal que estamos crescendo, estamos indo devagarzinho, mas estamos crescendo, que estão aqui com a gente, compartilhando essas conquistas e compartilhando as histórias que eu venho trazendo para vocês, tá bom? Então, de antemão, muito obrigada. Agora, depois de recadinho fofo, vamos lá para as indicações. E eu trouxe 4 indicações aqui, assim, ó, que estão no fogo do burburinho, entendeu? Quando eu pesquisei os principais, foram eles que apareceram. E assim, na minha visão, de todos eles, são os meus favoritos no momento, porque mostra muita coisa. Então a gente ficou um tempinho com uma pausa aqui no canal, porém, voltei com a skin jornalística, entendeu? Então, bora lá falar do primeiro, que é um documentário original da dona Netflix, chegou aqui na Netflix em 2024, foi produzido aí nos últimos anos, que é o documentário A Vítima Invisível, o caso da Elisa Samúdio. O caso da Elisa Samúdio aconteceu em 2010 e envolveu uma pessoa muito importante na época, que estava nos holofotes, estava à frente de tudo, que era o goleiro Bruno do Flamengo, que estava sendo cotado para a seleção, estava sendo considerado um dos melhores goleiros da época, inclusive cotado para as outras premiações que existem no universo do futebol, porém aconteceu o sumiço ali da Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio era um dos relacionamentos que o Bruno vivia. O Bruno tinha uma ex-noiva na época e as suas outras namoradas que ele tinha, além da Elisa. A Elisa se enfesou com tudo isso, com toda essa questão das festas, da bebedeira, das traições e resolveu voltar para sua cidade natal, mas quando ela voltou ela já estava grávida. Como um acordo ali junto com o Bruno, ela resolveu voltar para o Rio de Janeiro. Ele daria uma certa quantia para ela conseguir sustentar a criança, que era filho dele. Porém, ele estava meio irritado, não estava querendo assumir esse negócio, né? Até que algum tempo depois ela retornar para o Rio de Janeiro, ela sumiu misteriosamente e ninguém sabe para onde ela foi parar. Foi dito em julgamento que o corpo não foi encontrado. A perícia falou que revirou o sítio do amigo dele, onde aconteceu o fato, não encontraram o corpo, reviraram ali toda a região, carro, sítio, casa não sei quem, e não encontraram o corpo. Durante o julgamento, o Bruno e os envolvidos negaram a participação do crime, mas com uma certa pressão judicial, acabou confessando que sim, tinha matado a Elisa Samúdio. E também, junto disso, um menino de 17 anos que estava ali junto no sítio confessou ter visto eles espancarem, matarem, esquartejarem e darem a Elisa Samúdio para alimento dos cachorros. Então, foi um caso brutal. Eles até hoje não se sabe onde foi parar, se foi isso que de fato aconteceu. Porém, até hoje mesmo, 14 anos depois do caso, também não tem resquícios do corpo da Elisa Samúdio. Esse é um caso que movimentou muitos holofortes, principalmente a mídia, porque o Bruno tinha muitos seguidores, não no quesito de Instagram, porque naquela época o Instagram nem estava tão ativo ainda, tinha acabado de ser lançado aqui no Brasil, acabado de ser lançado no mundo, principalmente aqui no Brasil, né? Então foi um caso que você vê no documentário, ele chegando na delegacia, as pessoas gritando, lindo, maravilhoso, vai passar, não sei o que, e já quando
voltava para as meninas, tanto a ex dele, a ex-noiva e os outros envolvimentos amorosos dele, chamavam elas de corna mansa, que chamavam elas de cachorro pra baixo, um bafafá. Então, foi muito interessante ver como eles apresentaram isso e como eles apresentaram o comportamento da mídia na época do caso, que era uma época que as redes sociais não interviam tanto em casos como acontece hoje em dia e em alguns casos que eu vou falar mais pra frente aqui nesse vídeo. Porém, é bem complicado. Um menino de 17 anos que confessou e falou que presenciou, 3 anos após o julgamento, foi encontrado morto a tiros em Belo Horizonte, o que só acalmou ali a justiça e a investigação para concluir que, de fato, foi como ele comentou com a gente. Atualmente, em 2024, o goleiro Bruno responde o fim da pena em liberdade condicional. Bom, bora pro segundo documentário, que é um documentário sobre um lugar específico. Um lugar que foi cenário para muitos crimes e para muitos acontecimentos estranhos e misteriosos nos Estados Unidos, que é o documentário Cena do Crime, Morte e... É isso? Cena do Crime, Mistério e Morte no Hotel Cecil, em Los Angeles. Esse documentário foi produzido e lançado em 2021 e vai falar sobre os diversos acontecimentos que tiveram uma grande relevância na mídia no Hotel Cecil. O Hotel Cecil é um hotel que ficou muito conhecido e é conhecido por ser mais assombrado, ter esse negócio mais misterioso por conta dessas histórias que vazaram. As duas principais que eu pesquisei ali, dentre de várias, essas duas são as mais conhecidas, é a da menina que foi encontrada morta na caixa d'água após um mês que ela já estava lá, porque os hóspedes começaram a sentir um gosto estranho na água, quando foram ver, tinha uma menina morta dentro da caixa d'água. E essa menina é um caso muito estranho, ninguém sabe até hoje o que aconteceu, porque ela foi vista com vida pela última vez dentro do elevador do hotel, aparentemente assustada, fugindo de alguém, tentando correr, e depois nunca mais foi vista. E outro caso muito comentado e que assombrou e chocou muitas pessoas foi de uma mulher que estava hospedada no Hotel Cecil. Ela estava grávida e do nada ela teve não abortou porque a criança nasceu, de fato. A criança não estava respirando e no susto a mãe jogou o neném pela janela e aí, de fato, o neném acabou falecendo por conta da queda. Além disso, tem vários outros casos escabrosos. Se vocês querem que eu traga um vídeo só sobre o Hotel Cecil, conta pra mim aqui nos comentários que eu trago pra vocês esse vídeo completinho. Hoje, o hotel é usado de moradia para pessoas de baixa renda em Los Angeles e ele ainda carrega várias histórias assombrosas, como festas de alguns famosos que aconteciam lá, algumas orgias, algum tipo droga solto e por aí vai. Como esse documentário sobre casos no geral e é um documentário sobre um lugar que aconteceram vários casos, a gente não tem nenhum update por enquanto. Bom, o terceiro documentário é um documentário que chegou no Prime Video, esse original do Prime Video, no dia 18 de outubro, então ele é bem recente, que é O Maníaco do Parque, a História Não Contada. Eu entendi exatamente o que eles fizeram, entendeu? Eles lançaram o filme do Maníaco do Parque no dia 1º de outubro, se eu não me engano, que foi numa... Não lembro, vai aparecer a data que lançou o filme aqui pra vocês. E o filme reverberou muito o caso, que é um caso muito conhecido aqui no Brasil, que é o caso do Francisco de Assis, que é conhecido como Maníaco do Parque, que ele matava suas vítimas dentro do Parque do Estado em São Paulo. Usando a justificativa para abordar essas vítimas, que ele era um fotógrafo, trabalhava numa revista, uma modelo tinha cancelado as fotos em cima da hora, então ele precisava uma modelo. Ele levava essas mulheres até o Parque do Estado e quando estava em um lugar confortável, em que a moça não conseguiria fugir, ele ia lá e cometia o crime com torturas, requintes de crueldade. Em vários... Nesse documentário, o questionamento foi que é um documentário em episódios, são 6 episódios ou 4, se eu não me engano, vai aparecer aqui na tela também, que vai falar como que as vítimas foram banalizadas e como o Francisco de Assis apareceu em todo lugar como o serial killer, né? O criminoso, que tem que encontrar esse cara, e as histórias das vítimas, tanto das sobreviventes quanto das que faleceram, foram deixadas completamente de lado nessa situação. Em vários recortes sobre esse caso pela internet, é dito por um pesquisador que ele
tinha um tipo de mulher que ele atacava, se tanto que se pegar todas as mulheres que ele atacava, elas eram fenotipicamente muito parecidas, o cabelo enrolado, cabelo mais curto, mulheres baixas, com uma estatura menor, assim, e de acordo com os estudos ele fazia isso porque ele sentia vontade de ser essas mulheres. Não dá pra entender o que era, ele passou por psiquiatras, a psiquiatra fala que ele mesmo falou, passaram uma fita no documentário, que quando ele for solto vai conseguir ficar quieto 5, 6 meses, depois ele vai voltar a atacar as mulheres e está prevista a soltura dele em 2028. Então tá acontecendo um grande debate sobre isso aqui no Brasil, um grande debate sobre esse caso atualmente, porque ele não é, na minha visão como jornalista e na minha visão como pessoa que gosta de acompanhar esse tipo de casos, ele nunca esteve, na verdade, pronto para viver em sociedade, até por conta dos tipos de crimes que ele cometeu. O filme que foi lançado 15 dias antes, ele é uma obra fictícia, é baseado nos atos do processo, sim, mas tem bastante coisa diferente. Por exemplo, eles inventaram uma jornalista que descobriu, a jornalista Helena, interpretada pela Giovanna Grigio, que descobriu quem que era o maníaco do parque. E o filme, na minha visão, focou mais na história de superação da jornalista do que no caso em si. Então, me incomodou um pouco. O filme é interessante, porém, deixou muito a desejar essa questão. A forma com que a vítima foi descoberta foi igual, a forma com que ela foi criada, o fato como ele onde foi encontrado, para onde ele foi, onde ele trabalhava, isso também estava bem certinho. Porém, a história da jornalista não bate e a história da jornalista não existiu, que foi criado pro filme, então não sei se eu gostei muito. Conta pra mim nos comentários o que você acha desse caso emblemático aqui do Brasil, se vocês concordam, se vocês querem um vídeo mais detalhado sobre esse caso, que eu traga nuances aí pra vocês, mais detalhes sobre como aconteceu, quando aconteceu, o nome das vítimas e etc. Bom, e agora o último documentário, que é um documentário sobre um caso que mexe muito comigo desde que eu comecei a pesquisar mais sobre ele, desde que eu comecei a entender melhor, que é Irmãos Menendez. O caso, a história dos Irmãos Menendez, que é um documentário que foi lançado em setembro, também 15 dias depois da série Monstros, né? Os irmãos Lyle e Eric Menendez que mataram os pais, uma coisa assim, o nome da série, vai aparecer o pôster aí pra vocês. E é um caso muito famoso nos Estados Unidos, onde Lyle e Eric Menendez assassinaram a queima-roupa os seus pais usando espingardas em 31 de agosto de 1989, em Los Angeles. Os irmãos estão presos até hoje. É um caso muito emblemático também americano, ele é muito famoso, porque se tratava de uma pessoa que estava nos holofortes, que era o José Menendez e a Kitty Menendez, que eram os pais deles. O José Menendez é natural cubano. Ele foi para os Estados Unidos após a invasão do Fidel Castro em Cuba, e ele fugiu para os Estados Unidos realmente para viver um sonho americano. Ele tinha intenções de ir para o lado da política, mas ele acabou que abriu ali a sua produtora musical, que agenciou bandas bem famosas, uma delas, o Menudos. Aí guarda esse nome que eu já volto aqui. O José Menendez, contado pelos familiares dele, era uma pessoa muito abusiva, muito agressiva, muito autoritária, tanto com os meninos, tanto com a Kitty Menendez, a sua esposa. Os abusos que ele fazia com os filhos dele, com o Eric com 6 anos e o Lion também sofreu esses abusos, eram com consentimento da mãe. Tanto que quando eles foram falar com a mãe dele, ela não deu nem ouvido para os filhos, e os filhos tinham medo de serem mortos pelos pais. Então era um negócio gigantesco na época, eles não tinham para onde correr, na época não tinha toda essa facilidade, essa que tem hoje de redes sociais e por aí vai. Além disso, depois desse caso voltar para os holofortes, o Roy, o vocalista da banda Menudos, falou e comentou abertamente em entrevistas que sim, ele foi abusado sexualmente pelo seu produtor musical, que era José Menendez, em uma das suas festas na casa dele em Los Angeles. Os dois julgamentos, foi muito comentado isso no documentário, que no primeiro julgamento, que foi invalidado por uma questão de empate ali do júri que estava julgando o caso, os meninos viraram um tema de chacota nos Estados Unidos pela forma com que eles se apresentaram ali no tribunal, com blusas coloridas, com óculos para ficarem com cara de mais coitados. Nesse primeiro julgamento foi abordada a questão do abuso, porém ele foi anulado e os meninos foram
foram separados na época de presídio. No segundo julgamento, não foi abordada a questão dos abusos e eles foram considerados culpados com uma pena de prisão perpétua. Entre os dois julgamentos ali dos irmãos, aconteceu um julgamento muito emblemático nos Estados Unidos, que foi o julgamento do O.J. Simpson, que foi inocentado. E o promotor que julgou esse caso e perdeu esse caso foi o mesmo que participou do segundo julgamento dos irmãos, então ele estava com sede de vingança nesse julgamento e ele ia fazer de tudo para prender os irmãos, que daí deu todo aquele reverbero lá, que eles foram presos com prisão perpétua, não puderam conversar entre eles estavam em cada canto e foi um verdadeiro caos caótico generalizado. Esse caso, algum tempo depois disso, com o TikTok, etc., voltou à mídia porque todo mundo comenta que os meninos, na verdade, foram vítimas e não culpados. A gente não pode tirar a culpa deles, né, no caso de que eles assassinaram os pais deles a 28 tiros, a queima-roupa na sala de casa, porém a gente tem que ver o ponto de vista deles como vítima também dos pais. Não sabemos como vai ficar esse caso, eles foram dado a pena de prisão perpétua na época, porém o caso está em análise do Ministério Público para ser reaberto por conta dessa confissão do Roy de ter sido abusado pelo pai deles também. Então, vamos ver aí o que vai acontecer. Eles vão voltar para o julgamento para ver se recebe a chance de voltar para a sociedade ou se eles de fato vão cumprir essa prisão perpétua para o resto da vida. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por enquanto, esses são os meus 4 documentários favoritos, mas se vocês quiserem uma parte 2, é só comentar aqui que eu trago pra vocês, que vocês sabem que eu amo true crime, eu amo documentário, eu amo filme baseado em fato real e por aí vai. Inclusive, tem vídeo aqui no canal de filmes e séries baseados em casos reais que eu vou deixar aqui pra vocês nos cards pra vocês irem conferir, tá bom? Então, um grande beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau!